O assunto é super legal. Eu sei que todo mundo de dev adora banco de dados, então não vai ser difícil para vocês. Tá? E eu queria conversar alguns aspectos sobre a persistência poliglota. Só para me apresentar, a Di já me apresentou, mas... Meu nome é Daniele Monteiro, eu sou autora do blog DB for Beginners, um blog focado em banco de dados para desenvolvedores iniciantes. Está aí o meu Twitter, sempre procuro compartilhar tudo que tem de novidades, principalmente relacionados a banco de dados, até governança também, qualidade de dados. Eu sempre estou compartilhando meu Facebook, meu LinkedIn, meu Instagram. Então, é relativamente fácil de me encontrar aí nas redes sociais. Dúvidas, inseguranças, adoro discutir sobre banco, nem que seja para dizer, olha, procure outra pessoa ou vamos pesquisar juntos, então podem contar comigo. E por que falar sobre persistência poliglota? Os bancos de dados relacionais, eles fazem parte, a maioria aqui tem cara de ser novinho, mas desde em 1980 a Oracle comercializou o primeiro banco de dados relacional. Ou seja, a maioria dos nossos sistemas estão baseados em bancos de dados relacionais. Na faculdade, o que a gente aprende? Vamos aprender a normalizar os dados, vamos criar tabelas, aprender a linguagem SQL, e isso foi legal, tá? Quer dizer, continua sendo para algumas situações. O problema é quando o banco de dados relacional, quando o nosso dado não está mais na forma de uma tabela, não são linhas, não são colunas. Eu não tenho tempo para fazer relacionamentos entre os dados. Eu preciso do dado já no formato que a aplicação vai exibir. Ou, nos últimos anos, com o Big Data, um grande volume de dados, numa variedade enorme de formatos, gerados numa velocidade que nunca foi vista. Dados que geram valor para o negócio. E dados que precisam ser verdadeiros. Então, os 5 Vs do Big Data vem de uma necessidade de um cenário novo. Então, aqui dentro está legal mesmo, gente. Desculpa. Esses 5 Vs, eles vieram para mudar toda a nossa percepção com dados. Por quê? Porque antigamente a gente tinha lá o nosso... Fazia um programinha, esse programinha a gente digitava lá os dados, esses dados eram salvos no banco de dados e beleza, isso servia, isso atendia. No intervalo de 10 anos, a humanidade produziu mais dados do que ela jamais viu. E aí, a gente começa a ter fotos, vídeos, Facebook, Instagram, e toda essa multidão de dados ela precisava ser usada. E muitas empresas começaram a usar como? Para ter insights. Os dados passaram a ter valor para a empresa. E aí começam alguns dilemas. Ok, os dados têm valor, legal. Então, a gente vai colocar todos os dados no banco de dados relacional, fazer alguns comandos selects e extrair insights deles. Funcionaria. Se a gente não tivesse alguns empecilhos aí. E são sobre esses empecilhos para lidar com essas dificuldades que vieram os bancos de dados NoSQL. E aí, a primeira grande decisão quando a gente fala de dados, relacional ou NoSQL. Quais são as características principais dos bancos de dados NoSQL? Bancos de dados NoSQL não vieram para dizer relacional é ruim e ninguém nunca mais vai usar um banco de dados relacional. Não, não é isso. Eles vêm atender uma necessidade diferente. Nem sempre eu preciso dos dados extremamente consistentes, nem sempre eu preciso dos dados normalizados. Por quê? Porque sabem por que surgiu a normalização? Porque a gente precisava não replicar, não repetir os dados. E não repetir os dados era porque o hardware era caro. Hoje em dia, o hardware não é caro. Ele deixa de ser um problema. O hardware é barato, então a replicação de dados ela tem que ser controlada. Mas isso não significa que ela seja proibida como era há alguns anos atrás. Os bancos de dados NoSQL eles têm formatos diferentes, então o modelo de dados, nem sempre eu vou colocar meus dados em forma de tabelas, linhas e colunas. Então, os dados podem não estar estruturados. E as propriedades ACID, que são tão características dos bancos relacionais, nem sempre elas são indispensáveis.
Por quê? Porque elas podem afetar o desempenho do banco. E, às vezes, eu preciso... Cara, salva esse dado. Imagina que você tem um sensor gerando dados o tempo inteiro, e esse dado que você precisa salvar para uma análise futura, ele vai ter que ser consistente, vai ter que salvar no disco. O seu disco talvez não seja dos melhores. Então, será que se jogar esse dado só em memória e, posteriormente, salvá-lo no disco já não é suficiente? Então, algumas coisas passam a ter necessidades diferentes. A primeira grande decisão, relacional ou NoSQL, dados estruturados e que precisam das propriedades ACID. Todo mundo lembra das propriedades ACID? Poxa, atomicidade, uma transação é considerada uma unidade, tá? Ou faz tudo ou não faz nada. Consistência, o banco sempre vai estar em estado consistente. Isolamento, uma transação não interfere na outra. E durabilidade, aconteça o que acontecer, aquele dado está salvo. Nem sempre isso é necessário com o NoSQL. Então, o relacional não morre, porque você imagina que você tem lá os dados do seu financeiro. Imagina se não tem uma transação para salvar o dado do pagamento e o dado do seu pedido. Salvou só o dado do pedido e o do pagamento não salvou. Então, você pode trazer problemas para o seu negócio. Então, se eu preciso de qualquer uma das propriedades ACID, vou usar o banco relacional. E o formato também, tá? Formato de linhas e colunas. O banco de dados relacional mais amado pela comunidade PHP, o MySQL. MySQL, MySQL, depende. Eu vou falar MySQL porque é mais fácil, tá? Ele é quase nativo, né, do PHP. É o segundo banco de dados mais usado no mundo. Ele só fica atrás do Oracle. E ele é relacional, ele tem suporte a transações, porque de vez em quando eu ouvia umas barbaridades, assim, o MySQL não tem suporte a transação. Não, tem sim. Depois, quando vocês baixarem essa aplicação, eu vou deixar lá no DB for Beginners, tá? Eu deixei sempre um exemplo de aplicação de cada um dos bancos. Então, nesse caso, eu usei o PHP, um CRUD com PHP, o MySQL no Azure. Então, a primeira coisa, assim, o MySQL pode ser executado no Azure. Pode ser executado. Você pode criar uma máquina virtual e instalar lá o MySQL e a sua aplicação acessar. Então, ele é bem flexível. O MySQL, você deve utilizá-lo quando? Sua aplicação é GPL, e por que isso é muito importante? Tá? Quando a gente fala de, só um parênteses, quando a gente fala de bancos de dados NoSQL, vem aquela ideia de que todos são gratuitos. Não, não são. E é uma das coisas que eu vou frisar em cada um dos bancos. Tá? Tem que tomar muito cuidado com a licença. Todo mundo sabe que o MySQL é da Oracle. Então, a sua empresa pode ser multada se a sua aplicação não estiver de acordo com a licença GPL e você estiver usando o MySQL. Então, é sempre um fator de atenção. Qual é a licença da sua aplicação? Seus dados são estruturados, você precisa das propriedades ACID e você usa PHP. Realmente, com PHP, o MySQL flui bem legal. Tá? Tem muito exemplo, dificilmente você vai ter problemas usando essa combinação. Necessidade de muitas transações. O MySQL ele é legal também porque você pode colocar num servidor Linux e num servidor Windows sem grandes diferenças. Tem o PHP MyAdmin, que facilita a administração, a criação de objetos. Então, tudo aquilo que você aprendeu lá na faculdade, você vai poder utilizar aqui com o MySQL. E o driver mais utilizado, tem vários drivers de PHP com MySQL. O PDO MySQL é o mais utilizado. Cara, quando não usar? Eu acho que esse é o ponto principal. Principalmente para vocês de PHP, é quase que natural falar, vou utilizar o MySQL. Tá? E nem sempre ele é o melhor. Sua aplicação não é GPL, procura a versão paga. Tá? Dados semi-estruturados. Até alguns anos atrás, eu tinha alguns usuários que falavam assim, eu vou criar uma coluna chamada texto do XML e colocavam um XML ou um JSON dentro da tabela. Eu falava,
Eu quase era espancada quando eu recusava esse tipo de implementação. Dado semi-estruturado ou dados não estruturados, avalia muito bem se o MySQL vai te atender. O volume de dados vai crescer muito? Por quê? Uma das principais características de um banco de dados NoSQL é a capacidade dele escalar horizontalmente. O que isso quer dizer? Eu vou melhorar o desempenho do banco de dados conforme eu coloque mais servidores. No caso do MySQL, você não consegue escalar horizontalmente. Tá, tudo bem, você pode fazer umas gambiarras e até vai escalar, mas não é nativo. Então, o que você faz para melhorar o desempenho do MySQL? Vai melhorar o seu servidor. Você vai colocar mais memória, vai colocar mais disco, mas essa capacidade de melhoria, de escalar verticalmente, ela é finita. Tá? Então, você precisa avaliar muito bem se seu volume de dados é muito grande, talvez um NoSQL te atenda melhor. E dados gerados numa velocidade muito grande. Sensores, IoT, no geral, não é um casamento muito bom com os bancos relacionais. Então, nesse caso, não é legal utilizar o MySQL. Algumas coisas assim que são bacanas. A popularidade, dizem que o MySQL é o segundo banco mais utilizado no mundo por causa do PHP. Então, o PHP traz muita força para o MySQL. Todo mundo aqui já ouviu falar do MariaDB? MariaDB é um banco super fofinho. De verdade, ele é bem legal, tem um desempenho bem bacana. E o MariaDB ele surgiu quando o MySQL foi comprado pela Oracle. Um dos autores do MySQL, o MySQL era um banco com características muito fortes da participação da comunidade. Quando a Oracle comprou o MySQL, um dos autores do MySQL fez um fork do código e criou o MariaDB. E se vocês olharem lá no DB Engines, tem algumas comparações onde o MariaDB está alguns passos à frente do MySQL. Então, vale a pena dar uma olhada. São bem parecidos ainda, eu vejo muitas semelhanças, mas o MariaDB tem alguns recursos a mais, e talvez pela participação mais ativa da comunidade. Acho que deu uma decepcionada assim, a compra. Como eu já falei, o MySQL ele escala, mas ele vai escalar verticalmente. Ele tem replicação. Sabem o que é replicação? O mesmo dado em vários servidores, mas a replicação é um pouco mais complicada de configurar. Diferente de, por exemplo, quando você está usando o Cassandra, que é bem mais fácil. E o MySQL pode ser usado na nuvem. Existem outros bancos relacionais, quer dizer, muitos outros. O Oracle, que é o mais usado no mundo. O SQL Server, que é o terceiro banco mais usado no mundo. O MariaDB, entre vários outros. O Hive também é um dos destaques aqui dessa figura. O Hive roda na suíte Hadoop. Então, vale a pena, é um banco de dados que vale a pena conhecer. E aí vamos para o NoSQL. O NoSQL nos traz uma série de possibilidades bem legais. Temos 4 tipos: Key Values, documentos, família de colunas e grafos. Qual deles é melhor? Depende da sua situação. Tá? Então, uma coisa que eu tenho vivenciado, tenho visto, muita gente fala assim, vou largar o relacional e vou usar o MongoDB, ou vou usar... Nem sempre isso dá certo. Tá? Dá certo por algum tempo, mas depois você pode ter alguns problemas. O primeiro banco que nós vamos falar é o tipo Key Value, e eu escolhi falar do Redis, porque é o tipo mais usado. O Redis já vem à cabeça cache, e porque realmente ele é um cache muito bom. Tá? Os bancos de dados NoSQL, normalmente, eles têm um melhor desempenho num servidor Linux. Tá? Eles são... a maioria de código aberto, o que não significa que a comunidade consiga alterar facilmente, significa que a comunidade pode participar, pode tentar fazer lá as suas alterações, mas nem sempre isso é fácil. Tá? Eu utilizei como exemplo de aplicação que eu achei bem legal, que é um clone do Twitter usando o Redis. O Redis ele vai um pouquinho além de cache. Tá? Quando a gente pensa em chave e valor, vem logo à cabeça 2 strings. Uma string com a chave e uma string com o valor. Quase isso.
Por quê? Porque no Redis, no valor, você pode usar uma lista, você pode usar uma lista ordenada, você pode usar uma estrutura muito parecida com a tabela, que é uma estrutura que eles chamam de hash. Então, você tem grandes possibilidades. Qual é a sacada de usar o Redis? Você só pode fazer pesquisas na chave. Se você só pode fazer pesquisa na chave, você precisa saber o que a sua aplicação vai procurar. Você tem lá uma consulta pelo nome do produto. E aí você criou uma estrutura dentro do Redis, onde a chave é o ID do produto. Ou seja, não serviu para nada. Então, essa é a grande sacada. O que a sua aplicação precisa? Tá? O Redis, por que ele é tão rápido? Por que ele é tão usado? Porque ele deixa os dados em memória e, de forma assíncrona, ele vai salvando no disco. Tudo que está em memória é acessado de forma muito mais rápida, então ele acaba tendo um desempenho superior. O Redis é fenomenal para cache, que eu acho que é onde ele é muito mais usado, para sessão de usuário, para mensageria, para chats. Para aplicativos mobile e IoT também ele é bem bacana. E o cliente mais popular é o Redis. Tá? Tem uma série de exemplos, tem alguns outros. Já para o Redis, já não tem tantos clientes quanto tem, por exemplo, para o MySQL, mas para o Redis é bem conhecido. Quando você não deve usar o Redis? Consultas muito complexas. Gente, o Redis pesquisa pela chave. A ideia é que a sua aplicação faça uma consulta no banco e os dados já estejam prontos. Ah, pode ser que a minha aplicação precise manipular os dados? Pode. Mas é sempre bom analisar se você não consegue trazer os dados prontos para a aplicação. Consultas complexas no Redis não vai funcionar. Eu falei para vocês que os dados no Redis ficam em memória, certo? Então, dá para instalar o Redis no Raspberry Pi? Dá. O Raspberry Pi tem memória suficiente para atender a sua aplicação? Não. Então, num cenário de produção, não vai funcionar. E aí não é culpa do Redis, é culpa que você não dimensionou corretamente a sua infraestrutura. Servidor sem memória com o Redis não vai dar muito certo. E se a sua aplicação tem necessidade de consultar valores? Nesse caso, você tem um problema de modelagem. E a gente sempre pensa em modelagem de dados como aquela coisa de fazer um diagrama entidade-relacionamento. Não. Tá? Modelagem de dados é entender a estrutura da sua informação. Você sabe que a sua aplicação vai procurar o nome do produto. Então, você vai criar a chave correta e, nos valores, você vai colocar os valores que a sua aplicação está esperando. Beleza? Algumas coisas importantes aí do Redis. Sem conhecer a sua aplicação, ele não vai funcionar. Então, é um banco de dados que você já precisa saber o que sua aplicação vai fazer. A ideia de que você usa um NoSQL e a sua aplicação vai evoluindo, funciona, mas tem alguns tipos que você só consegue utilizar quando você já sabe, já conhece os requisitos da sua aplicação. Os dados dentro do Redis são desnormalizados, não tem o conceito de join. Join é lá no relacional. Tá? Falar de join dentro dos NoSQLs, você precisa avaliar muito bem. O Redis ele tem uma propriedade bem legal, porque você, por exemplo, se você estiver usando o Redis para uma sessão de usuário, a sessão tem um tempo para expirar, certo? E no Redis você pode configurar as chaves para expirarem depois de um certo tempo, e o algoritmo dele para remover essas chaves da memória é bem bacana. Cuidado com a escolha das suas chaves, porque se a chave não estiver adequada, não adiantou nada o seu trabalho. E o Redis ele é bem legal para ser um banco de dados secundário. Eu tenho um amigo que é meio hipster, assim, ele está tentando usar o Redis como banco de dados principal. E, de verdade, eu ainda não vi vantagens. Então, se alguém tiver um caso de uso, me manda um e-mail aí do Redis como banco principal, porque é uma das coisas que eu tenho tentado ver e não vi vantagens. Mas agora, o Redis, recebendo os dados de um banco relacional ou mandando os dados para um banco relacional, ele é muito legal. Cara, um banco de dados que eu sou particularmente apaixonada, que é o MongoDB, é um banco de dados orientado a documentos. Isso quer dizer o quê? Ele recebe uma estrutura, um documento, semi-estruturado no formato JSON,
E ele converte internamente para o formato Bison e ele tem uma série de recursos bem legais. O Mongo tem duas versões, tá? Community e Enterprise, e a Community tem muito recurso. Tem replicação, tem o sharding, que é o particionamento, mas o Mongo tem um problema que, na minha opinião, ele é gravíssimo. Ele é muito fácil. Então, a tendência é... Tudo bem que a comunidade de PHP, até um tempo atrás, tinha um certo trauma do Mongo, né? Porque o driver era realmente bem complicado, ele era bem ruinzinho, então isso eu acho que deu uma afastada. Mas o problema do Mongo é que ele é muito fácil. E aí todo mundo começa a usar sem conhecer exatamente as características dele, ou colocando o Mongo no lugar de um banco de dados relacional. Ele não é relacional, precisa ser pensada a modelagem, porque senão ele não vai funcionar. Quando que a gente usa o Mongo? Dados semi-estruturados, quando você ainda não conhece todos os atributos. Por quê? Porque ele é um dos bancos mais fáceis de você colocar outros atributos. Isso tem impacto depois no seu projeto, tá? Mas é relativamente tranquilo. O melhor driver dele é o MongoDB. Nunca usem o driver Mongo, tá? Ele trouxe já bastante problema. O MongoDB ele é legal, e o que também traz bastante segurança para as empresas, quando a gente está falando de um ambiente de produção, é que é um banco de dados bem consolidado, embora ele seja de código aberto também, porque tanto que a MongoDB abriu capital ano passado, então ele é muito consolidado. Mas, tanto também, há 2 semanas atrás, teve um anúncio da MongoDB que, na versão 4.0, o MongoDB vai ter suporte à transação. Então, ou seja, ele vai se aproximando bastante de algumas características do relacional. Claro que já de cara já dá para dizer, vai ter transação? Vai. Provavelmente isso tenha impacto no desempenho. Tá? As duas coisas talvez não seja possível. O Mongo é um dos bancos de dados que mais consome memória. Tá? Então, o servidor tem que estar bem configurado para que não tenha problemas de usou toda a memória, cai. Não use o Mongo se você precisa de integridade referencial. Sabe aquela história de eu tenho um documento de pedidos, e aí eu preciso decidir se o meu documento de itens de pedido vai ser embedded, ele vai ser um subdocumento dentro do documento de pedidos, ou se eu vou criar uma estrutura mais próxima do relacional. Eu tenho uma coleção com itens de pedido e uma coleção de pedidos. Do que depende essa decisão? Depende da característica da minha aplicação. Estou recebendo muito insert? Então, a tendência é que eu use coleções separadas. Um dos documentos vai ser mais acessado que o outro? Também vou criar coleções separadas. Se os itens do pedido não existem sem o pedido, certo? Uma entidade forte, uma entidade fraca, então eu vou criar um subdocumento. Vocês veem que os conceitos de modelagem lá da faculdade, eles continuam fazendo sentido. Tá? Só a representação física que vai ser diferente. Então, MongoDB sem modelagem pode ser um tiro nos 2 joelhos. Nossa, gente, ficou fashion aqui. Esse foi um efeito que eu demorei pra caramba para conseguir fazer. Não, é sério, gente, porque eu, para fazer vídeo ou para fazer a apresentação bonitinha, vocês não têm noção do trabalho que dá. Então, esse efeito assim é proposital. A modelagem do Mongo, gente, é a salvação e é a perdição, porque uma modelagem errada ela vai impactar numa série de coisas. Por exemplo, supondo que vocês criaram um documento que está recebendo uma série de updates. E aí, depois, você vai precisar particionar, fazer o sharding dessa coleção. Quando você faz o sharding, a chave do particionamento tem que fazer parte do seu update. E se você não criou a sua coleção direito, se, por exemplo, a chave ideal não faz parte de todos os documentos, ou se não tem sentido mesmo usar a chave de particionamento dentro do seu comando de update, então você passa a ter problemas. Por isso que a modelagem é tão importante. Quando você opta por fazer a escala horizontal, que é fazer o sharding no Mongo,
Ele funciona super bem. Normalmente, você tem um ganho de desempenho considerável, mas você aumenta muito a complexidade da infra. E isso precisa ser pensado. A versão Enterprise do Mongo é bem bacana. A versão Community tem muitos recursos, tá? Mas a versão Enterprise também tem alguns recursos que nem existem na versão Community. Os índices no Mongo são bem legais, funcionam bem, mas, assim como qualquer banco de dados, os índices precisam ser muito bem pensados. Por quê? Índice afeta o desempenho na inclusão dos dados. Então, poxa, você está fazendo uma aplicação de IoT onde o insert é a operação crítica, você tem que tomar muito cuidado com os índices, porque os índices podem degradar um pouquinho o desempenho. 3 propriedades assim que acabam com um projeto em MongoDB: Read Preference, Write Concern e Journal. Por quê? Normalmente, o Mongo você vai usar num ambiente replicado. O mesmo dado vai estar no número ímpar de servidores. E aí, você tem um tempo do dado que chegou no seu servidor primário. Só um parênteses, a replicação no Mongo é master e slave. Então, todas as operações de insert vão acontecer no servidor master. E as operações de leitura podem acontecer nos servidores slave, nos secundários. Contudo, todavia, entretanto, você pode ter aí uma certa diferença nos dados. Os dados que estão sendo incluídos, estão sendo manipulados no servidor primário, ainda não estão replicados no servidor secundário. E aí, se você setar a sua preferência de leitura, a propriedade Read Preference, para ler do secundário, poxa, o dado não está igual ao primário, e isso pode ser um problema para a sua aplicação. Então, é uma regra sempre ler do primário? Depende da sua aplicação. Por isso que essa propriedade vocês devem analisar com cuidado, de acordo com o cenário de uso do Mongo. O Write Concern quer dizer o quê? Quando você manda uma operação, incluir um dado no Mongo, o Mongo recebeu, esse dado está em memória, ele já vai dar OK. Quando eu coloco o Write Concern, por exemplo, como majority, eu digo, o Mongo só vai dizer que a operação está OK quando essa operação estiver na metade dos servidores, por exemplo, mais 1. Ou seja, na maioria já recebeu a operação, então o Mongo diz que está OK. E o Journal diz o quê? Salve essa operação em disco antes de devolver o OK. O que acontece? Dependendo do Write Concern e do Journal, a resposta para a sua aplicação pode ser um pouco mais lenta. Então, tem aí o trade-off, o desempenho ou a garantia de que as informações estão na maioria dos servidores. Família de colunas, o Cassandra. Esses dias eu tenho um grande amigo que ele sempre me questiona por que do Cassandra se tem o Mongo. O Cassandra é um banco que recebe dados de uma forma muito rápida. Ele é muito eficiente, muito mesmo. Ele tem alta disponibilidade, porque, diferente do Mongo, que tem a replicação master e slave, o Cassandra, a replicação dele é ponto a ponto. Tá? Então, todos os servidores recebem os dados. E qual é o grande problema da utilização do Cassandra? O que, na minha opinião, faz com que o Mongo seja mais usado é que, para utilizar o Cassandra, você precisa conhecer a sua aplicação. Você precisa saber qual a resposta, qual a consulta que vai ser feita no Cassandra. Quando você sabe qual é a resposta, a sua modelagem está muito orientada ao resultado esperado. Então, o Mongo, não necessariamente você conhece os seus requisitos. Você pode ir evoluindo a sua estrutura conforme você vai recebendo os requisitos. Isso faz muito sentido num mundo ágil, onde os requisitos vão mudando. No Cassandra, não. O Cassandra, você precisa saber qual é a consulta, quando você modela a sua família de colunas. O Cassandra, em muitos aspectos, ele lembra um banco relacional. Tá? A família de colunas lembra um pouco a tabela, a linguagem dele é o SQL, que é inspirada no SQL, mas não tentem usar o Cassandra como um banco relacional, porque o desempenho dele é muito ruim. Ele é um banco muito rápido, com dados desnormalizados para alta disponibilidade, e a carga é sempre muito rápida. Então, dados desnormalizados, incluir 10 vezes o mesmo dado
para situações diferentes não é uma operação cara para o Cassandra. Agora, tentar fazer um join, isso é uma operação muito cara. Não use o Cassandra se você não sabe qual é a sua consulta. Se você precisa de integridade referencial, porque ele não é um banco relacional. E se há um problema ter dados redundantes. Então, nesses casos, o Cassandra não serve. O grande segredo do Cassandra, tem uma página que eu fiquei, o meu lado AD deu pulos de felicidade, porque na página do Apache, onde ele fala do Cassandra, ele fala que o grande segredo para o sucesso do Cassandra é uma boa modelagem. Então, esse também é um ponto. Modelar leva tempo, tá? E isso nem sempre faz parte da realidade da aplicação que você tem que entregar amanhã. Você recebe hoje, tem que entregar amanhã, então nem sempre dá tempo para fazer isso. Se os seus dados estão crescendo muito, o Cassandra é ótimo, tá? A escrita deles é muito bacana. A replicação e o sharding são mais simples de manter do que no MongoDB. Mas, no geral, ele é mais complexo. Tá? E ele tem uma característica totalmente diferente. As consultas com o Cassandra, elas acabam, em muitas situações, sendo mais rápidas do que as consultas no Mongo. Neo4j. Esse é outro banco que, às vezes, traz algumas confusões com o banco relacional. Porque ele tem relacionamentos. Neo4j é um banco orientado a grafos. Tá? Eu usei um tutorial aqui da página do Neo4j, explicando passo a passo como utilizar o Neo4j com o PHP. Sabe aquela história, quando você entra no LinkedIn e ele fala pessoas que talvez você conheça? Cara, é possível fazer isso num banco relacional? É. O problema é que o desempenho disso vai ser tão ruim que acaba não compensando, não fazendo parte da realidade da sua aplicação. Por isso que o Neo4j é uma grande sacada, para relacionamentos muito complexos, para verificar, por exemplo, indicar produtos, esse tipo de coisa, ele é ótimo. Tá? É preciso tomar cuidado, porque ele também é GPL, e ele tem mais 2 versões, além da versão Community, tá? Que é a versão Enterprise, e tem uma versão para órgãos públicos. Os dados no Neo4j, embora eles tenham assim, uma certa semelhança com um banco de dados relacional, eles são não estruturados. Por quê? Porque cada nó dentro do meu grafo pode ter propriedades diferentes. Então, ele é bem diferente do banco de dados relacional. Cara, servidor sem memória para fazer uma consulta no grafo, ou servidor com uma CPU inadequada, também vai ter queda de desempenho. Qual é o problema? Quando que o Neo4j é um tiro no tornozelo? Quando você não sabe o relacionamento entre os dados. Se você não sabe o que você vai procurar, talvez você tenha problemas. Se eu for comparar, por exemplo, a inclusão no Cassandra e a inclusão no Neo4j, ele é muito mais lento. Tá? A manipulação dos dados dentro do Neo4j é um pouco mais complicada. Dados que são alterados com muita frequência, é preciso pensar como que você vai utilizar esse grafo. Tá? Atualizações simultâneas e agregações também são um problema. Na realidade, cara, agregação com o Neo4j é muito difícil de fazer. A linguagem, a mais utilizada é a Cypher, mas tem também a Gremlin. O Cypher é mais parecido com o SQL. Mas, assim, parecido... Sabe aquele primo bem distante? É desse estilo. É bem distante, mas até lembra. O Neo4j, ele é bem complicado para a manipulação dos dados, mas tem uma combinação que é fenomenal. Neo4j com Cassandra. É a combinação de 2 mundos que, assim, fica bem legal. Por quê? Porque eu consigo incluir dados no Cassandra de forma muito rápida, tem uma API que pega os dados do Cassandra e manda para o Neo4j, e aí os grafos são fenomenais. A velocidade das consultas é muito superior do que se eu estivesse modelando dentro do Cassandra. Então, bacana.
Uma coisa que assim é meio complicada no Cassandra é que a replicação ela é master slave também, como no Mongo, mas ela não está disponível na versão community. Então, isso pode ser um problema, principalmente porque a gente tem aquela ideia de vou usar NoSQL porque é mais barato. Sim, é mais barato do que comparado com alguns bancos relacionais, mas não é de graça. E, nesse caso, até para experimentar se o Neo4j vai te atender ou não, é um pouco mais complicado. As escritas podem acontecer em todos os nós do cluster, então isso pode trazer também problemas com os seus dados. Preciso tomar um pouquinho de cuidado. E aí, um caso quase real. Imaginem um e-commerce. A aplicação de estoque cadastra os produtos, manda um arquivo com milhares de produtos e o banco de dados mais adequado para receber um grande volume de dados, Cassandra. O cliente vai pesquisar os produtos. Essa pesquisa já está pronta dentro de uma tabela do Cassandra. Por quê? Porque eu já sei o que meu cliente está procurando. O produto vai para a cesta de compras. Por quê? Vou utilizar o Redis, porque a cesta de compras expira, está em memória e precisa ser rápida. Então, o Redis vai me atender. O login do site, eu vou usar o Redis e o MongoDB. Por quê? Redis porque o login está em memória e o MongoDB porque eu consigo salvar a estrutura dos dados do usuário dentro do MongoDB. As compras, o pedido, eu vou salvar no MongoDB, por quê? Porque eu conheço a estrutura. Dentro da loja, tem uma sugestão de produtos, eu faço isso com o Neo4j, tipo, você compra um livro e ele te sugere um perfume, então, são relacionamentos mais complicados. O pagamento tem que ser transacional, então eu uso o MySQL e faço a atualização do estoque lá no Cassandra. Então, isso é a persistência poliglota. Usar o melhor de cada um dos bancos de dados para atender a uma necessidade, consumindo a menor quantidade de recursos possível. Então, gente, todo mundo escuta que o banco de dados que os dados são o petróleo da organização. Eles são se você souber usar. Se você não souber usar, os dados são a última pá de cal da sua organização. Então, usem com cuidado. Avaliem o melhor banco, avaliem o seu cenário, conheçam os bancos que vocês vão usar, e aí é sucesso. E é o que eu desejo para todo mundo, sucesso, boas aplicações, e no que precisarem, vocês podem me procurar, estão aí os meus contatos. Perguntas, gente? Olha, a Diana já está aqui, tipo, chega. Obrigada.